Já estamos ao vivo para mais um bate-papo www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu fixar aqui o comentário. Instagram tá convidando vocês. Hoje foi um dia muito especial, gente. Muito, muito, muito. Instagram tá convidando vocês aí para a nossa live, para o nosso bate-papo. Hoje com Tadeu Melo e Thiago Adorno. Hoje a comédia e o humor tá em alta aqui na nossa live, hein? Dois humoristas, dois comediantes, dois grandes atores de estilos diferentes para a gente exaltar, né, a comédia. Oi, Camargo, bem-vindo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tadeu já tá chegando por aqui já já. Henri Dias, tudo bem? Vamos falar de humor, vamos falar de comédia. Geli Silva, Anne de Souza, todo mundo chegando. E olha, o meu convidado já está por aqui. Já está por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu convidar. Flavítia, você estava sumida, Flavítia. Ah, tá vendo? Falei antes de você. Tadeu aqui. Deixa eu chamar o Tadeu aqui. Arteiro da arte. Olá, E aí, Pedro, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Também, graças a Deus. Deixa Ah, eu subir aqui para. Eita, cara, minha testa, né? tá um Ixi, pouquinho, tá um pouquinho. vou ficar apertei demais. Pronto. Conta pra gente uma coisa, o que que você tá fazendo que você tá ficando mais jovem, mais bonito com o tempo? Eu acho que eu evito me ficar muito preocupado com as coisas, né? Às vezes a gente potencializa muitas coisas que não tem como resolver, então deixa a coisa fluir que o foco sai. Que a gente eu tinha essa mania feia de ficar focando em coisas que ficavam sabe, me atormentando meus pensamentos. Aí a Sim, gente vai trabalhando isso e você consegue desconectar. Porque às vezes vira até um vício, vira uma mania. claro, com certeza. Que bom. Olha, é um prazer te receber, querido. Obrigado por estar aqui. E quero saber como que estão as coisas aí nessa quarentena. Alguns projetos foram pausados. Está se Sim, preparando para o sim. retorno. O que que você tem de É, bom para contar para a gente aí? assim, eu ia fazer um teatro agora no Rio, mas estava dependendo de um exame que eu fiz, do exame do Covid. Aham, Mas se tivesse dado positivo, no caso, se eu tivesse tido contato com o vírus, aham. eu ia voltar para o Rio agora em setembro. Mas ainda não tive contato com o vírus, não me sinto seguro, principalmente fazendo teatro. Apesar de ser em drive-in e com aquela proteção aqui na frente, mas eu não me senti seguro, não. Você E preferiu fazer, esperar um pouquinho mais. porque Tadeu, eu tenho um eu bronquite, eu sou alérgico, então eu não quero dar chance de eu pagar o preço, possa ser um preço alto. tá certo, claro. Ainda mais se você é grupo de risco, né? Pois Você é a é. pessoa que tem que cuidar melhor de você, né? Eu tava agora numa reunião com a turma da Belas Artes e a Savala, Elizabeth Savala, a grande Elizabeth Savala, estava lá Maravilhosa. também. Maravilhosa. E a Savala disse que parece que aí no Rio os teatros vão voltar, é verdade? Você está sabendo de alguma Tô coisa? sabendo disso, tô sabendo disso. Até, inclusive, o Eduardo Barata, que ele acho que ele é o presidente da PTR, ele falou que ele não concorda. Assim, realmente é bacana que o campo profissional comece a abrir já novos caminhos, né, de trabalho, novas portas para os atores começarem já a se exercitar, praticar seu ofício, mas
ele não acha seguro. Ele acha uma Sim. coisa que pode ser uma coisa muito perigosa ainda. Mas está aberto. Eu não estou no Rio, estou em Fortaleza. Você está em Fortaleza. Mas eu tenho acompanhado os noticiários e eu escutei um depoimento do Eduardo Barata, ele falando que ele fica muito assim atento à necessidade dos técnicos, dos atores voltarem, mas a segurança está em primeiro lugar, tanto do público quanto dos profissionais. Ele acha que ainda não é o momento do retorno, não. Porque Eu também acho muito. o teatro é um ambiente fechado, fica aquele ar-condicionado fazendo aquele rodízio, e tem muitas pessoas de idade que vão ao teatro. Nós, atores, quando a gente está no palco, exige muito fisicamente, baixa muito a nossa resistência. E, assim, a minha médica, ela fala que a gente é exposto a muito vírus, muitas bactérias, porque a gente está ali, não só diante do público, mas no final, quando a gente vai cumprimentar as pessoas. Então, você tem que estar com uma resistência muito bem fortalecida para você manter a sua qualidade de vida, né? Sim. Eu acho precipitado um pouco. Eu não me sinto seguro. Deixa eu agradecer a presença aqui do Tom Arruda, diretor, produtor, querido de São Paulo, de televisão, de teatro, Conheço. visitando a Tudo gente. bem, Tom? Tom querido. E Ah, o aí em Rodrigo Perigo. Fortaleza? Como Ah, estão as coisas em Fortaleza? cara, aqui, graças a Deus, está acontecendo um fenômeno. Assim, cada dia o índice de contaminação é menor e o índice de morte também muito menor ainda. A média, se eu posso estar enganado, mas assim, a média em todo o estado, o caso de morte é um caso, dois casos. Sim, em todo o estado. Porque a onda veio aqui na capital, ela se expandiu pelos interiores e alguma coisa está acontecendo que o vírus não está se propagando. Eu acho que o Brasil, no sentido geral, está diminuindo muito, né? Assim, acho que não sei o que acontece, assim como na África, no continente africano, a incidência lá foi muito baixa pelas expectativas que as pessoas achavam que fosse acontecer uma alta contaminação, mas pelo contrário a coisa lá não se propagou. E agora o nosso país está começando a ter uma regressão da contaminação. Ah, tomara que isso já passe, tá tão chato tudo isso, Então, meu e era a Deus. hora então mesmo da gente ficar mais um tempinho em casa, dar mais uma Tá segurada para passando, tornar isso mais rápido e mais intenso, né? é verdade, tá passando, tá passando, tá passando, vai passar. É o tempo que vem essa vacina e o Rodrigo falando que tem que parar de contaminar, tem que parar de contaminar o mundo mesmo, pelo amor de Deus. Já É basta verdade, claro. dessa experiência que o mundo viveu e está vivendo ainda, né? Sim, 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 sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, É, você é um ator de teatro, você começou no teatro, né? sim. Aí em Fortaleza. E Fortaleza tem aquela fama de ser. O Ceará tem a fama, né? De ser o berço dos grandes humoristas brasileiros. Sempre fazem essa brincadeira e tudo mais. E aí eu queria saber. Você já tinha uma tendência para o humor, para a comédia, ou não? Você começou como um ator que queria se dedicar talvez ao drama, a outros estilos de teatro? Não, eu assim, quando eu fui me aperfeiçoar na minha carreira, eu sempre enveredei mesmo pro local do riso, da comédia, porque eu era magrinho, timbre de voz que tem um diferencial. Por mais que eu tentasse buscar alguma coisa mais dramática, o olhar e acreditar ia ser mais complicado. Talvez hoje, pela experiência de vida, as coisas que eu já treinei como ator, eu até desenvolva uma coisa mais dramática. Mas quando eu busquei mesmo, eu sempre caminhei pela comédia. Pela comédia, era meu foco, meu foco. E as pessoas sempre falavam, você já tentou drama, drama? Eu sempre fiquei assim, na defesa, e não querer fazer drama mesmo, assim, porque eu lembro que eu cheguei fazendo um tablado, era até eu, uma amiga minha, a Rosália, que é também atriz, ela está na Europa agora.
eu fiz uma cena forte com ela, assim, tinha que ter choro. Eu usei até a música do Raul Seixas, Medo da Chuva, com o Paulo Coelho. E eu pensei, pela primeira vez, acho que eu vou conseguir fazer com que as pessoas fiquem quietas, não tenha um tempo de comédia aqui nessa situação. Mas nada, cara. Quando eu comecei a cantar, meu Deus. Eu lembro que nos ensaios, o diretor, gente, vamos respeitar o ator. É um momento sério para ele. Vocês ficam rindo, eles vão achar que você está com o deboche dele. Mas no fundo, lá no fundo, eu ficava muito envaidecido, porque era isso. Eu acho que o comediante ele só fica realizado quando está executando uma cena, quando escuta um riso. Quando a gente faz a cena, dentro do tempo da comédia, você manda e nada acontece, não tem um retorno, é muito frustrante. Nossa, é um vazio que dá na gente, é uma angústia. E Você quando sabe que você. comigo aconteceu uma coisa muito parecida, né? Eu fui fazer pós-graduação em atuação e direção, aí um professor muito renomado da PUC de Campinas veio falar comigo, dar um feedback de uma cena, e aí ele pegou e falou assim, olha, você é muito charlatão, e eu saí feliz da vida, cara. Eu jurava que era um elogio. Falei, que É mesmo, delícia, é é. isso mesmo, eu quis transitar por Gente, isso, pegou a construção. Não era um elogio da parte dele, não tem não. problema nenhum, mas eu É. saí dali maravilhado, porque a intenção era aquela, Para né? você ver, né, cara? A gente é naquilo que acredita, né? Uma coisa que não era uma coisa meio pejorativa, o que ele usou. Mas você não acreditou que era uma coisa ruim. Então você teve aquilo até como te envaideceu. Claro, porque a gente Não te também atingiu, né? A é gente assim, teria que ter essa capacidade, né, de pegar essas coisas que derrubam a gente e transformar numa coisa mais positiva, meio poliana, né? claro, claro, totalmente, totalmente. Sabe, eu queria saber uma opinião sua quanto que é algo que tem sido muito discutido, e aí eu falo inclusive como diretor de teatro, que é algo que eu tenho tirado dos meus atores, né? Que é a questão de atores sulistas ou sudetistas Ah, interpretando nordestinos, né? Que é uma luta do ator nordestino para que realmente, se for o lugar de um nordestino, para ser ocupado por um ator nordestino, né? Se for para se tratar aquilo com a comédia, que a comédia seja feita por um nordestino, porque ele vai saber como tratá-la. Então, tem muitos a dramaturgos, musicalidade, né? É outra. sim, sim. Porque acaba se indo para caminhos que soam até farsescos, né? E muitos diretores têm optado por não tratar figuras nordestinas quando não se tem um ator nordestino. Eu, por exemplo, quando produzo no interior de São Paulo e não tenho um ator nordestino, eu não faço porque ali ninguém está no seu lugar de fala. Nem eu, enquanto Isso. diretor, nem o ator. Você concorda com esse momento e você acha importante essa luta? Porque você é de uma geração onde isso não era discutido, né? Não, não. O pessoal falava até que era o sotaque nordestino global, que era uma musicalidade que era meio engessado naquela estrutura que eles acreditavam que tanto que o Nordeste ele tem uma variação muito grande dos seus sotaques, né? Você vai começando aqui no Maranhão, vem para o Ceará, Rio Grande do Norte, vai descendo até chegar em Salvador. É uma outra musicalidade. Cada estado tem uma particularidade no Nordeste, da sua música no falar. Além do E dialeto, né? ainda tem isso. E isso, quando chega na região do Sul e quando eles vão fazer os nordestinos, eles não têm essa equalização. É uma coisa já pronta. Assim, pode ser também como fosse um brasileiro tentando imitar o sotaque dos portugueses. Eu não sei como é que eles veem a gente lá quando imitam o sotaque deles. Mas o sotaque é uma coisa muito, muito, muito delicado. Tem umas nuances, tem as notas musicais da fala de cada estado, do mineiro, do interior de São Paulo, E a Brasília, gente sempre tem. comporta que ninguém faz igual, né? Pois é, tem a nota musical dessa nuance é muito só quem faz, que é um treinamento.
E o Nordeste é isso. O Nordeste é muito rico. Você vê agora, Cine Hollywood. Tem muitos atores daqui. Você vê a pureza do sotaque. E isso é importante, porque em outro momento seria produzido com atores do Rio ou de São Paulo interpretando o nordestino. Sim. E lá você tem as palhetas de observação. Porque tem os sulistas fazendo o sotaque nordestino e tem os das raízes daqui fazendo o próprio. Aí você vê que tem um outro aroma, tem uma coisa admirável, como fosse assim, uma arte autêntica no sentido de produzir o sotaque. Então eu acho muito válido, se você vai fazer uma personagem nordestina, se você tiver oportunidade, diga assim, em termos de produção, porque às vezes também a produção não tem como trazer um nordestino, né, bancar, trazer e tal, lá. Mas se tiver, traga, que vai ser mais rico para a produção. Maravilhoso, maravilhoso. Nosso Brasil é lindo, essa mistura de sotaques que nos torna tão bonito, né? E é bom, e olha só, nós chegamos ao ponto da própria televisão começar a rever isso, porque não sei se você lembra que antes a gente fazia trabalhos vocais para perder o sotaque da sua região, né? Para Eu tô perder, no. É, você ia fazer eu, teatro em São Paulo, no Rio, ou televisão, eu que também sou jornalista, você precisava ter um sotaque ou do Rio ou de São Paulo. E hoje a TV já entende que se o jornalista é do interior, se o jornalista é do interior do Brasil, ele vai falar como se fala lá, entendeu? Porque é a até mesmo. valorização da cultura, né? E até mesmo para quem está ouvindo se identificar. Você entende assim? Claro. Por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza. Se eu tenho um jornalista com sotaque de um outro estado, tudo bem, a gente vai acreditar, porque todo jornalista tem sua credibilidade, mas não vai ter a química quando você vê um nordestino conversando com outro nordestino. Estou vendo aqui no Ceará, estou aqui em Fortaleza já desde dezembro. E, e eu observei que quando eu saí daqui, fui para lá, a coisa era meio globalizada, assim, o jornalismo. Agora não, eu vejo que a coisa está equalizada por seu povo. Então eu vejo o jornalista quebrando uma formalidade que antigamente não tinha. Assim, os apresentadores do Rio era igual, os apresentadores daqui dos âncoras era igual o do Rio. Agora não, eu vejo o povo, eles quebrando. Tipo assim, teve um dia que eu estava assistindo e parece que ele estava ouvindo um ponto, alguém para ele acelerar, falar mais rápido. Assim, calma, Rai, calma, macho. Que pressa é essa, homem? Tá doido? Tem que terminar aqui falar com o pessoal, isso que é maluco. Assim, olha que legal. Quem tá assistindo, porra, ama. É isso. Não, e Se outra, a gente identifica. está num momento onde a gente começa a ter uma inserção dos jornalistas assumidamente gays, dos jornalistas pretos. Os jornalistas falam com o linguajar e as características culturais locais. Se eu não me engano, não sei se é em Fortaleza, no Ceará, mas tem um repórter do Nordeste, da Globo Nordeste, que, por exemplo, ele vai trabalhar e no vestuário dele ele coloca alguns pontos, tanto na produção do jornal, quando vai apresentar o jornal, de elementos da cultura africana, da cultura preta, entendeu? Uma calça, um lenço, um estilo. É pouco? Ainda é pouco, mas é uma Sim. evolução interessantíssima. Já é assim, um fluxo, né? Uma coisa que está abrindo para vir outros, e chegar a um ponto onde vai estar tudo muito equalizado. Todo mundo na mesma sintonia. E eu acho que isso é muito, muito importante mesmo, essas conquistas, quebrar essa estrutura que foi criada um tempo atrás, né? Uma coisa direcionada a um só grupo, e existindo outro maior ali, juntando um pouquinho de cada, o grupo com que ele direcionava, um pouquinho dos que ele não direcionava, mas juntar aquele grupo todo, chegava até a ser maior. E estão sacando isso. Graças a Deus. Para atingir a todos. E a rede social funciona um pouco como isso, para quebrar esses paradigmas, essas coisas que até então eles achavam que isso não era importante, sei lá, o critério que eles usavam para fazer esse tipo de avaliação. Sim, totalmente.
Aí você deixa, você fez, eu queria saber assim, primeiro, qual que é a primeira lembrança do teatro em Fortaleza? O que que te levou, se foi o teatro, a televisão ou a rádio, que te levou a querer fazer isso? E qual que é a tua principal referência do teatro cearense de Fortaleza? Para depois a gente passar para a sua ida para o Rio de Janeiro. Pedro, assim, eu sempre busquei o teatro, porque eu achava a televisão. Eu comecei a fazer teatro aqui em Fortaleza, acho que em 83 para 84, porque até então não tinha muita referência na minha, na minha educação, na minha família. Assim, a influência foi muito pouco, então foi uma coisa muito do meu instinto mesmo, da minha necessidade, da minha coisa artista, que já era presente em mim. E o teatro, de uma certa forma, fazia com que eu me encontrasse como pessoa, me descobrir como gente. E aqui em Fortaleza, como eu não tinha referência de nada, então eu fui buscando nas coisas que eram mais próximas, tipo uma filipeta que eu recebia na calçada e associava a curso de ator. Até que um dia eu consegui entrar numa academia aqui em Fortaleza, que era uma academia de dança, em 84, e comecei a fazer teatro, e isso fez com que eu me apaixonasse. Pronto. Aí pronto, é quando tu encontra o caminho que te leva à estrada que tu quer, e se você quer demais isso, você não desvia teu foco. É muita dificuldade, mas você não desvia seu foco. E aí eu me apresentei no Teatro José de Alencar, eu tive uma aceitação muito grande do público que foi assistir, muito grande. Então aquilo só me vitaminou mais ainda em me aventurar em para o Rio de Janeiro. Mas a televisão, assim, se ela. Eu achava tudo muito distante, eu achava até uma coisa que nem existia. Sabe, meio pensamento? Sim, Tem, você não imaginava. mas não pega. O vento, você sabe que tem o vento, mas você não pega. Então eu vi a televisão uma estrutura assim, uma nuvem que existe, que eu vejo, mas é impossível de alcançar. Mas o teatro não. O teatro é uma coisa que o ator faz. A televisão escolhe o ator. E o teatro escolhe, e o ator escolhe o teatro. Então, eu escolhi aquilo que realmente me transformou. Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer teatro, mesmo. E você falou do tablado, mas antes do tablado teve a A Martins Martins Pena. Pena, de Martins Pena. Me formei lá na Martins Pena. Martins Pena era aquela coisa diária, aquele trabalho teórico. Tinha as aulas práticas, mas era 2 vezes na semana e tudo muito pouquinho. Então era coisa mais como fosse assim a cereja do bolo. Mas Mas quem ouve a gente dizer que você foi para o Rio, parece que foi uma coisa fácil, mas não foi, foi né? não, foi não, mas foi divertido, viu? Foi muito divertido. Nossa, Verdade que é você chegou a muito dormir na legal. praia? Eu dormi na praia de Copacabana. Passei uma noite só, da noite pro dia, aí no dia seguinte eu fui batalhar um lugar para morar. Foi eu e um amigo meu, Antônio Gomes. E mas aí você tem que ter uma estrutura financeira, porque quando você vai para um outro estado, com outra cultura, e você é muito jovem, se você não se programar, pelo menos uma coisa para você ter um teto para ficar, fica mais difícil. Porque quando você não tem um teto, você vai se desgastando fisicamente, sua dignidade vai perdendo. E você tendo lugar para dormir à noite, e se você se fortalece, você consegue estruturar as suas estratégias de caminhada e fica mais fácil. Agora, ir mesmo assim, vou lá, eu descubro, eu nem sei como é que dá. Principalmente agora que a violência está tão presente, né? Era um outro Rio de Janeiro, né? Naquela época também, né? É, era até um outro Ceará, você viu? Até É. Fortaleza, até a minha cidade está muito perigosa. Estão me E olha perguntando se eu só, sofri preconceito isso. por ser nordestino. Olha, eu vou ser muito sincero. Se eu disser que eu sofri, eu estou me vitimizando. Eu não sofri, não sofri. Porque eu tenho uma coisa carismática que as pessoas se apaixonam por mim. Eu lembro que as pessoas usavam uma palavra muito grande comigo. É muito fofo. Ah, eu tenho vontade de pegar o Tadeuzinho e levar para casa.
Então, eu acho que essa minha vibe de pessoa ficou na frente do preconceito que as pessoas poderiam ter contra mim. Mas, às vezes, lá longe, assim, eu senti um pouquinho de um deboche. Mas ali já não era nem porque eu era nordestino, mas porque eu estava conquistando um espaço que a pessoa, quando me viu pela primeira vez, não acreditou que eu fosse chegar. Aí eu não sei, cara, aí começa a concorrência, né? A disputa. Aí eu vou tentar usar talvez uma coisa que ele possa se sentir fragilizado. Mas foi tão pouquinho que eu confesso a você que não me atingiu, não, nem mexeu comigo, não. Porque acho Ô, que John, na hora que a pessoa vai querer, sabe, sei lá, eu, não, eu sou, quando eu fico danado, eu falo mesmo as coisas, sabe? Porque eu sei se eu não falar ali, eu vou ficar sofrendo depois. Então eu disse umas três verdades, ouvi duas, ele ouviu você três, colocou aí a me pessoa no lugar respeitou. dela, Eu né? coloquei. Coloquei. Isso mesmo. Não pode desrespeitar O ninguém, não. Jonathan Eu não, está perguntando assim, o Pedro, meu, com essa ah, questão da política brasileira meio que impondo censura ao jornalista, o que lhe motiva a continuar? Exatamente isso. A melhor coisa que você pode fazer a um jornalista ou a um artista, e no meu caso, Jonathan, que sou os dois, é falar que eu não posso falar ou fazer, entendeu? Aí é exatamente dessa forma que me motiva a falar e fazer. Mas é claro que eu acredito que tudo também depende da forma como você fala, né? Se eu falo sem embasamento, sem conteúdo e desrespeitando o outro, eu perco o meu direito de fala. Agora, se eu falo com respeito e embasado em cima do que eu estou falando, cabe ao outro também me respeitar. Se ele não o fizer, eu vou exigir isso. É assim que a gente segue a vida. tá certo. Não Acho que é? Não é, quando Tadeu? a gente É sabe se exatamente o que posicionar, você fez com a pessoa. Você era querido, todo mundo te abraçava. Quando o excesso desse carinho das pessoas por alguém transitou pelo deboche, o carinho é bem-vindo. O deboche não, você colocou a pessoa no lugar dela. porque tem assim uma inversão de valores. Tem pessoas que só passam a respeitar você se você der um grito. E se você não fizer isso, infelizmente, aí a pessoa quer se promover através do teu lado mais sereno. Aí eu sou muito atento, eu sou muito observador e para eu depois saber agir para não ficar fora da casinha, no sentido de me posicionar de maneira deselegante. Aí eu comecei a observar isso. Nossa, que coisa doida. Porque olha só, foi um dia que eu observei assim. Eu trabalhava numa loja. Depois tem uma garota que me perguntou, acho que é a Anne de Souza, sobre o Zacarias. Aí eu trabalhava numa loja. Eu sempre fui muito assim. Se eu estou trabalhando num ambiente, pode ter certeza que eu estou ali para somar. Eu não estou ali para criar Claro. caso. Se eu estou ali,